Oi, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Vanessa e vocês estão no Vida de Crianças. Hoje a gente vai bater um papo bem legal com a Érica, que é odontopediatra e que veio esclarecer um pouquinho de algumas dúvidas que eu tive e que talvez alguns de vocês tenham sobre saúde bucal, dentição e assuntos correlacionados. Érica, e aí, quais são as dúvidas mais comuns, assim, que a gente pode ter em relação à dentição do bebê, no primeiro momento? A dúvida mais frequente é a respeito da primeira consulta no dentista. Qual é a primeira consulta? Quando que eu devo levar o meu filho ao dentista? Isso pode até ser explicado um pouquinho até antes da gestante, né, ter seu filho. Então, na época da gestação, a mulher já pode procurar o seu dentista e já nessa fase procurar informações. O dentista vai dar informações sobre, por exemplo, amamentação, sobre uso de chupeta, mamadeira. Até frenectomia também? E isso tem que fazer avaliação sobre o posicionamento correto, né, do freio lingual. Então, todos esses assuntos podem ser abordados já na gestação. Depois que a criança nasce, é óbvio que precisa também avaliação no dentista. A nossa Associação Internacional de Odontopediatria, ela orienta que no primeiro ano de vida da criança, ela passe pela avaliação de um dentista. Aí, é claro, a gente tem um marco muito importante na vida do bebê. Aos 6 meses, a introdução alimentar. Então, antes disso, é importante que se passe na consulta com o odontopediatra, porque o odontopediatra vai orientar até em relação a isso também. Não sabia. Quando você me falou do marco, eu logo pensei no surgimento, na erupção dos dentes, mas é um pré-requisito importante. Sim, porque também coincide, Cíntia, aos 6 meses de idade se espera o primeiro dentinho, em média. Não que, se isso não acontecer, está algo de errado com o seu bebê, não. Nem se acontecer antes, nem se acontecer muito tempo depois. Assim como nós também temos a nossa maturidade óssea, a nossa maturidade do desenvolvimento, a gente também tem a nossa idade dentária. Então, cada um vai ter a sua. Então, crianças podem ter de 4 a 6 meses o primeiro dente, às vezes depois de 1 ano, depois da festa de aniversário tá sem dente. É normal? É normal, tá dentro da média. E aí, quando surgem esses primeiros dentinhos, precisa-se começar com uma higienização, porque mesmo eles não sendo definitivos, é preciso tomar cuidado. É muito importante. As pessoas, ainda hoje, a gente encontra muitos pais e muitas mães, mas por que eu preciso cuidar dos dentes de leite se eles vão trocar? Por quê? Porque os dentes de leite, gente, é um preparo para os dentes permanentes. Você vai estar treinando sua habilidade, a sua criança vai estar tendo o hábito de higienizá-lo. Então é muito mais fácil ele levar esse hábito que ele tem com os dentes de leite para quando ele tiver os dentes permanentes. Então precisa sim usar o fio dental quando tem contato entre os dentes, precisa escovar com frequência adequada, precisa comer, né, de uma maneira racional, as fontes de açúcar, né, que é um ponto super importante que no dentista também vai ter essa orientação, o odontopediatra faz essa orientação também. E aí, assim como tem a dúvida de quando os dentes devem nascer, vem a dúvida de quando eles devem começar a cair, a troca da dentição. Qual é o período esperado, a média? Isso, ótima pergunta, Cintia. Isso vai depender da hora que nasceu, do momento que nasceu. Geralmente as crianças que nascem mais cedo trocam mais cedo também. Então é esperado, em média, a partir dos 6 anos de idade. Mas, como eu falei, cada um tem a sua idade, né, dentária também. Sim. Então, tem criança hoje que troca com 4. Tem criança que troca com 4, com 5, tem criança que começa a trocar a partir dos 7. Tem alguma coisa de errado? Não, é a idade daquela criança. Mas é preciso então estar
estar sempre no dentista, no odontopediatra vai estar orientando, vai estar observando. Se demorar demais, vai pedir raio-x para poder verificar como é que está o desenvolvimento dos dentes permanentes. E uma dúvida minha, caem na mesma sequência que nasceu? Geralmente sim. Geralmente há isso, mas também se não ocorrer dessa forma, também não tem nada de errado. A alimentação influencia, a saúde como um todo do corpo também influencia nisso, né? Sim, como eu falei, na gestação já a mãe deve ser orientada a ingerir, né, frutas, verduras, né, toda a gama de alimentos que vão ser ricos em nutrientes para a formação do dente do bebê. E isso já vem na época da gestação. E aí, prolongando-se aí na vida do bebê, na vida da criança, é importante sim ter hábitos saudáveis em relação à alimentação, porque isso vai ter consequência também nos dentes. Hoje o uso racional do açúcar é super importante. Mundialmente a gente não consegue acabar com a cárie. Por que é uma doença que acaba? Tem milhões e milhões de crianças. Mas hoje se fala muito, muita gente sabe que tem que escovar, que tem que passar o fio dental, mas por que ainda continua tendo cárie? Por causa do uso irracional, o uso contínuo, o uso frequente do açúcar, né, de uma maneira descontrolada. Então isso precisa ser abordado sim na consulta do odontopediatra, é importante que haja essa orientação. Como eu devo comer, se eu oferecer o açúcar para minha criança, para o meu bebê, no caso a gente tenta orientar a evitar até os 2 anos de idade, que é uma recomendação do Ministério da Saúde, e atrasar essa introdução do açúcar faz toda a diferença, porque criança até os 2 anos ela consegue ter uma experiência com os outros sabores, com o que é o amargo, o que é o ácido, né, o que é azedo. Se ela experimentar o açúcar, o doce, né, antes dos 2 anos de idade, ela vai ter predileção por isso. É bom. Por que eu vou querer o amargo depois disso? Então é importante, antes dos 2 anos, ter essa oferta de alimentos que façam com que o paladar da criança seja também, né, trabalhado. Érica, e uma outra coisa também, assim, que eu acho que algumas pessoas se questionam vieram os dentes definitivos e estão tortos. Isso vai se corrigir com o tempo? Ou eu devo antecipar o uso do aparelho ortodôntico? Essa parte estética que de fato é muito importante, o sorriso é um cartão de visitas, né? E tanto, os dentes tendem a se acomodar e mudarem naturalmente? Cíntia, depende, né? Há casos onde a gente tem desde a tenridade, desde bebê, o chupar-chupeta, o chupar-dedo pode trazer prejuízos. E às vezes isso já na dentição de leite precisa ser corrigido, dependendo do problema. Mordidas cruzadas, mordidas abertas, que são tipos de mordidas que não são aquela que a gente quer, aquela certinha, né? O encaixe do dente não se dá de forma correta, pode levar a crescimento desigual da face da criança. Então isso já na dentição de leite precisa, né, ser corrigido. E isso o odontopediatra vai avaliar. Não é preciso que os dentes permanentes venham para que haja correção. Já antes dessa troca já pode se colocar aparelho. Isso é uma dúvida muito frequente, mas já pode colocar aparelho agora? Nem trocou os dentes? Sim, já se pode fazer uma intervenção ortodôntica. Para crianças que não têm nenhum problema, às vezes assim, tá tudo certinho, bonitinho, antes da troca a gente inclusive tem como protocolo encaminhar para a ortodontia, né, para fazer a primeira avaliação por volta dos 6, 7 anos, né, dependendo do crescimento, a gente tem condições de ver se aquela criança está crescendo adequadamente, se a maxila está crescendo adequadamente, se a mandíbula, se há uma diferença, se há histórico na família de cirurgias por conta... ortognásticas, né? Isso, então essas crianças... Porque influencia na respiração, no sono, tudo.
Tudo. É um conjunto, gente. A face, a boca, faz parte do nosso corpo. E qualquer probleminha aqui, a gente pode ter interferência, assim, na mastigação, na respiração, na forma de deglutir. Então, todos esses... É um conjunto. Algo que vai junto com o corpo. Tem que rodar juntos. Érica, eu queria que você mostrasse, então, pra gente um pouquinho dos produtos, dos utensílios que são úteis, indispensáveis e que podem ajudar a gente em casa. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, a partir do momento que a criança tem dente na boca, o primeiro dentinho, ele precisa ser higienizado. Né? E pela recomendação da nossa Associação Brasileira de Odontopediatria, a gente já começa com a introdução de pasta com flúor. Mas não é qualquer quantidade, gente. É um grãozinho de arroz. Por quê? Porque a criança não tem o reflexo de cuspir. Então, a gente tem no mercado, vários tipos de pastas. E para o creme dental, geralmente não vai coincidir essa indicação de idade. Vai estar escrito de 4 a 7, mas ela é uma pasta com flúor que o seu bebê pode estar utilizando. O que vai variar é a quantidade. É a quantidade. Mais do que a idade da embalagem é a quantidade. É a quantidade. Então, um bebezinho lá tem 2 dentinhos, né? Então, você vai colocar uma quantidade relativa a um grãozinho de arroz. Gente, é bem pouquinho. Acho que até tem dificuldade de ver aqui. De mostrar. Tá. É bem pouquinho. É uma sujeirinha que a gente não fala. É pra fazer espuma. Não é pra fazer espuma. Os cremes dentais, eles têm pouco abrasivo. Não são que nem o nosso de creme dental de adulto, que tem uma quantidade de abrasivo maior. Então, o nosso faz espuma. Os das crianças geralmente não fazem espuma. Aí o pai vai lá e coloca mais. Ai, não tá limpando direito, não tá fazendo espuma. Aí coloca mais. Não há necessidade. Vai fazer um pouquinho menos de espuma mesmo. Ok. Lembrando que não é a quantidade de espuma que vai determinar. É a escovação que limpa, né? É a forma como você escova, né? Tá. E como é que eu escovo esses 2 dentinhos? Ótimo. Então aqui, como é que a gente vai fazer? Esse aqui simula a boquinha do bebê. Geralmente tem só esses 2 dentes daqui da frente, né? Então vai fazer movimento circular na parte, né, da frente, e atrás vai escovar os dentinhos, tá bom? Quando a criança começa a cuspir, que geralmente se dá por volta a partir dos 3 anos, aí você pode acrescentar um pouquinho mais para poder fazer a escovação. Criança que já sabe cuspir, geralmente a gente coloca até um grãozinho de ervilha, que é uma quantidade maior. Tá. Até pra gente também, gente. Não precisa ser igual o comercial aparece, que chega faz uma pontinha pra cima. Não precisa daquilo. É a forma como você escova que vai ser mais efetiva do que em relação à quantidade de pasta que você coloca. A partir do momento que eu tenho contato entre 2 dentes, ou seja, eles fazem assim, né? Tem os dentes que são mais separadinhos, tem outros que são mais juntinhos. Crianças que têm os dentes mais juntinhos precisam do fio dental. Ou você vai optar ou pelo fio dental, aquele que a gente conhece, né? É o normal. Ou também tem esses que tem um cabinho, uma forquilha, né? E esse pode ser utilizado também. As crianças amam isso aqui. A Sofia usa muito esse. Essa é uma dúvida que eu tenho muito mesmo, assim. Em que momento que a gente já ensinou o filho, em que momento que eu deixo ele escovar por conta própria, ótima autonomia, pergunta. Ou eu dou aquela caprichada lá? Até mais ou menos uns 8 anos, tem alguns estudos que falam até 9. A criança não tem a coordenação motora da mão suficiente para realizar todos os movimentos de escovação. Gente, são movimentos complexos. Para a gente é fácil, mas para a criança, você tem que colocar com a mão assim, depois você vira para cima, depois você tem que fazer alguns movimentos para o lado. É complexo isso para a criança. Circular de vassourinha. Isso, então assim, é difícil para elas, não dá para exigir. Então é importante que a criança saiba que precisa da escovação do pai
pelo menos, ou da mãe, uma vez ao dia, até mais ou menos uns 8, 9 anos de idade. Precisa desse reforço, sim. Tá. Depois disso, a criança já vai estar com o hábito estabelecido, ela já vai conseguir fazer. Mas o mais importante, Cíntia, é o que eu tento passar para os meus pacientes também. Você vem ao dentista, mas não sou eu que previno cárie. Quem previne cárie é você todo dia escovando os dentes dos seus filhos. Então, essa atenção diária é que é importante. Você pode fazer isso durante a vida toda e seu filho nunca ter cárie. Você escovar diariamente, usar racionalmente o açúcar, né? Então, fazendo desse conjuntinho aí o seu hábito, dificilmente seu filho vai ter cárie, porque é possível sim não ter cárie. As pessoas acham que cárie é igual gripe, todo mundo vai ter um dia. Não. É possível você passar a vida toda sem cárie. Se você tiver os devidos cuidados. Isso. E ao dentista periodicamente para ele avaliar. Bem, Érica, assim, seria ótimo que a gente vivesse num mundo em que as pessoas entendessem que tão importante quanto ter um pediatra é ter um dentista, né? O nosso lema, né? O lema da nossa associação aqui do Brasil, né? Associação Brasileira de Odontopediatria é toda criança merece um odontopediatra. Então é isso, é a importância da avaliação do odontopediatra para que tenha uma vida saudável na boca, vai puxar também, ter como consequência uma melhor qualidade de vida também no corpo da criança. Ótimo. Eu vou deixar esse espaço aberto para, se você tiver alguma dúvida, deixar nos comentários e eu trago a Érica para responder por escrito ou gravar outro vídeo, porque, como a gente falou aqui, é tudo muito peculiar de cada caso, né? A gente não falou, por exemplo, da limpeza do cuidado dos dentes de crianças especiais, sim, né? Porque é um capítulo à parte. Enfim, tenho certeza que muitas dúvidas vão ficar aí ainda. Mas muito obrigada, Érica. Eu que agradeço. E o que precisar, pode contar comigo. Eu volto com o maior prazer. Tá bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau.